Muito boa tarde, que a paz do Senhor esteja conosco. Inspiremos o ar da hora do Ângelus. Aprendamos a inspirar sempre o ar da vida, as ideias melhores, as inspirações. É tão bonito que a gente chame as melhores ideias de inspirações. Porque, com uma licença poética, podemos dizer que é uma piração de dentro. Mas também podemos dizer que, inalando o ar, que inalar o ar profundamente é um dos segredos da boa sintonia. E que um dos segredos das boas realizações é inspirar o ar, sintonizar bem e receber esse bem da fonte de todo bem, que é o Espírito. Os amigos espirituais, seus mestres, os luminares, Deus. Somos uma rede, somos um grande oceano. Um fabuloso ecossistema onde um depende do outro e todos dependem do oceano. Por isso, o mandamento de amarmos-nos uns aos outros e Deus, o oceano, sobre todas as partes, sobre todas as coisas. É fabuloso, é o grande ganho que podemos ter de uma doutrina espiritual, esse aprofundamento da compreensão de mundo, do outro, de nós mesmos, da finalidade, do caminho, de onde viemos, para onde vamos, quem somos nós, como passaremos de onde estamos para onde vamos. Esses são os temas fundamentais e é nós refletindo num clima gostoso, sem competição, sem disputas, podemos nos estimular nas nossas pesquisas, sem nenhuma pretensão da nossa parte de dar respostas finais sobre nada, mas sim de estimular essas perguntas fundamentais e, claro, as respostas fundamentais. Perceber o movimento da vida, o movimento das sombras e produzir luz. Brilhe a vossa luz, disse Jesus, numa das frases mais inspiradoras, mais estimulantes, mais libertadoras. Brilhe a vossa luz. Somos lâmpadas. Lâmpadas que se queixam da escuridão, mas somos lâmpadas. E lâmpadas que se queixam da escuridão precisariam urgentemente se saber lâmpadas e se saber acender, ao invés de gastar sua energia se queixando da escuridão. O reino dos céus está dentro de nós. Seria algo como uma história de um reino, de um território, de um país, onde se sofresse muito com a falta de água, tudo seco, tudo sem cor, as próprias pessoas definhando por falta de água para beber, por falta de bebida e por falta da comida que é gerada pela água. Tudo é gerado pela água. Aquele país morria. E é impressionante como as pessoas gerenciavam essa morte, essa secura,
essa desgraça que eles viviam. Ocorre que nesse país muito seco, que definhava, que morria, havia comerciantes que comercializavam refrigerantes. Eles sabiam e guardavam isso a sete chaves, que todas as pessoas, se cavassem, achariam poços. Claro, não divulgavam para ninguém, porque lhes interessava vender refrigerantes. Imagine um país assim. No aspecto espiritual é isso. Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Jesus disse que nós somos deuses. Mas as religiões, as hierarquias, os sacerdotes vêm dizer que eles são intermediários de Deus. Vejam só. Intermediários de Deus. Que só quem praticar os ritos que eles proclamarem, quem entrar nas instituições, quem fizer as suas colaborações em dinheiro, der o voto para os candidatos indicados pelas religiões, só esses encontrarão a Deus. Vamos repetir. Jesus disse: o reino dos céus está dentro de vós. Jesus disse: vós sois deuses. E mesmo assim, os sacerdotes, as religiões, as hierarquias, inclusive aquelas ditas cristãs, vendem para todos a ideia de que sem eles, sem os templos, sem os ritos, sem os sacerdotes, ninguém chega a Deus. Vamos continuar a nossa história. Imaginem que lá atrás, antes de chegar à grande revelação, tudo estivesse estabilizado. As pessoas morrendo, a terra seca, as pessoas enrijecidas, os vendedores de refrigerantes se entupindo de dinheiro, e nesse tempo, nessa situação, é que entra o condutor do grande carregador de águas, do grande carregamento de águas. Imagine nessa situação tão lucrativa para os vendedores de refrigerantes vir um grande carregamento de água. Os vendedores de refrigerantes sabiam que viria um grande carregamento, mas não esperavam que fosse de água, esperavam que fosse de mais refrigerante, para eles fazerem mais lucro, mais poder, mais vitórias. Quando souberam que era de água, ficaram alarmados. Como assim? Se as pessoas se acostumarem a beber água, deixarão de comprar nossos refrigerantes. Porque é claro que a água mata mais a sede que qualquer refrigerante. Que o que realmente mata a sede é a água e não o refrigerante. Porque o refrigerante é uma água modificada para nos dar mais sede. E eles ganharem mais dinheiro. O que fariam os fabricantes de refrigerante se soubessem desse grande carregamento de água, e mais que o seu motorista não se entregaria, não se venderia a sua lógica, e mais
que esse grande motorista do grande carregamento de água, além de distribuir gratuitamente a água, vejam só, distribuírem a água de graça, ensinassem a todos. Imagine que o grande motorista do carregamento de água, além de distribuir a água de graça, porque sim, muitas pessoas estavam morrendo de sede, ele também ensinava todas as pessoas a cavar poços, que eles podiam, que eles deviam cavar poços. Decididamente, os vendedores de refrigerante tornaram-se inimigos do distribuidor de águas, do professor de poços. O perseguiram, mentiram sobre ele, o acusaram, até que conseguiram matá-lo. Porque ele não se vendia à lógica dos refrigerantes. A tarefa dele, dizia, era distribuir água, distribuir conhecimento, distribuir confiança, distribuir fé de que todos nós somos capazes de gerar água, a água abundante, a água que mata a nossa sede para sempre. Por isso, essa é a história da humanidade. Essa é a história dos vendedores de serviços espirituais. Essa é a história de Jesus. E essa é a nossa história. É fabuloso entender essa perspectiva. É fantástica. Essa perspectiva questiona os próprios ateus, que pensavam ser contra Deus, quando na verdade são contra as religiões. Claro que eles não são contra a água, são contra os vendedores de refrigerantes. E nós precisamos também ser críticos, ser perspicazes com esses vendedores de refrigerantes. E aprender com Jesus que a água que nos mata a sede, que a água não precisa ter intermediários, que nós podemos ser produtores da nossa própria água, matando a nossa sede para sempre, não precisando mais de qualquer instituição, qualquer prática, qualquer intermediário, para que a vida brote, a vida transborde de dentro de nós. Essa é uma metáfora fabulosa. Primeiro porque tem se repetido por toda parte. As pessoas se apropriam daquilo que a vida, que Deus enviou de graça, e transforma em riqueza, transforma em recurso, transforma em peças de um jogo onde o único sentido é ganhar. Eu acho extremamente significativo que na economia se fale da natureza como recursos naturais. Se trate as próprias pessoas como recursos humanos. Tudo nós transformamos em peça de um grande tabuleiro, para assim comprar natureza, comprar pessoas e vender natureza e vender pessoas. Tudo mercantilizado. Os próprios bens da vida. Quem diria que nós compraríamos água? Não é? Quem diria que nós compraríamos terra?
Nós estamos absolutamente acostumados com a ideia de que a terra tem proprietário. Não é incrível o que eles fizeram com as nossas mentes? Que as águas têm proprietário. Que as árvores, as matas têm dono. Que é certo tirar as matas dos próprios índios, que não são seus proprietários, mas que são os seres humanos mais integrados à natureza. Então isso tem um paralelo muito objetivo na forma, na economia, na religião, na política, na forma como nós nos relacionamos com a vida. E tem, óbvio, uma relação com a forma como nós nos relacionamos com Deus. Definitivamente, nós não precisamos mais de intermediários para Deus. Nós não dependemos de ritos para acessar a Deus. Repitamos sempre com Jesus: o reino dos céus está dentro de nós. Nós somos deuses. Para encontrarmos com Deus é necessário apenas nos aprofundarmos no ser humano. E assim nos tornaremos capazes de encontrar Deus em quem está à nossa volta, nos tornaremos capazes de encontrar Deus dentro de nós, nos animais, nos vegetais, nos minerais, no sol, em tudo que existe. Porque Deus é imanente a tudo que existe, além de ser transcendente a tudo que existe. Não confunda as suas dúvidas, as suas críticas à religião com dúvidas e críticas com Deus. Porque Deus é a grande vítima da religião. Foi Ele que foi surrupiado, foi Ele que foi mercantilizado pelos sacerdotes. Nós não crermos em Deus por causa das religiões é um duplo equívoco, um terrível equívoco, do qual nós precisamos nos libertar. Precisamos nos libertar e libertar o Deus, até porque Deus está no fundo de nós. Deus é a nossa mais profunda essência. Nós também não somos, é uma outra ilusão de que nós somos nosso ego. Nós não somos mulheres, nem homens, brancos, nem negros, nem brasileiros, nem estrangeiros. Nós somos espíritos temporariamente vestidos com essas cores humanas. E é nos libertando das ilusões econômicas, religiosas, materialistas, que nós libertaremos o Deus em nós, faremos brilhar a nossa luz. Faremos todos os milagres que Jesus fez e mais, como Ele prometeu. É hora de libertação de todas as escravidões, de todos os mercantilismos, de todas as crenças que impingiram as nossas mentes para nos manipular. Liberdade para Deus, liberdade para a luz, liberdade para o amor. Pois só assim poderemos amar o todo sobre todas as partes e amar esse todo que habita o fundo do outro, do próximo, da mesma forma, claro, que amaremos o todo que habita o fundo de nós mesmos.
libertemos Jesus, libertemos o amor, libertemos a Deus, libertemos a nós mesmos das múltiplas prisões que os manipuladores, os obsessores encarnados e desencarnados, os interesseiros, os superficiais, os acomodados, os apegados, impingiram a nós como se nos escravizássemos, assim, e nos escravizamos, é claro, mas eles não percebem que os mais escravizados são eles mesmos, que o pincel, para pintar a parede, primeiro precisa se embeber de tinta. Estamos intoxicados com as falsas crenças, com as crenças ilusórias, mas a boa notícia é que assim como nos intoxicamos, podemos nos libertar. É tempo de libertação. A Terra está passando a ser um mundo de regeneração. Quando consolidar esse processo, não precisará mais de sacerdotes, nem de ritos, nem de religiões. Porque o ser regenerado, o ser avançado, tem uma conexão direta com Deus. Aos moldes de Jesus, meu Pai e eu somos um. Vós sois deuses. Claro que não seremos Jesus nessa vida. Claro que não realizaremos todos os potenciais divinos que há dentro de nós nessa vida. Mas libertarmos-nos das ilusões é colocarmos-nos a caminho da nossa realização profunda. Brilhe a vossa luz. Seja o Deus que você está destinado a ser, começando, colocando-se a caminho da luz. Muito feliz por partilharmos esse momento juntos. Partilhamos e compartilhamos. Espalhe, dissemine, leve para os seus amigos a grande novidade, a grande alegria, a grande realização da vida. Todos nós trazemos dentro de nós todos os potenciais do universo. Cientes e conscientes dessas enormes potências, nos libertaremos e nos destinaremos à mais profunda realização. Em ligação uns com os outros pela fraternidade, pelo serviço, pela compaixão. Jamais, novamente, pela exploração, pela dominação, pela violência. Que essa consciência básica mate a nossa sede. Gere vida, gere cor, gere luz, gere liberdade. Porque está escrito, nós conheceremos a verdade e ela nos libertará. Um grande abraço para todos, muito bom estarmos juntos. André Salvatore, Semear, o Grupo Espírita Semear, Roseli Lanciotti, muito bom, lembrando sempre de amigos como a Mônica Silva também, Marinês Dias, que todos nós tenhamos essa integração entre nós como exercício para a integração com mais pessoas, com cada vez mais planetas, com cada vez maiores realidades, até nos integrarmos com o todo que está em tudo. Um grande abraço para vocês. Até a próxima.